A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Sabe, os pais de muitos aqui precisavam vender coisas, sabe, para ter dinheiro, para pagar sua educação. Quantos aqui já ouviram essas histórias? Lembram dessas histórias? Bem, na minha casa foi assim, talvez não na sua. Sim, acontecia isso. Ou seja, nós aqui somos resultados do trabalho deles. Não é assim? Porque o fato de não encontrarmos pessoas que não estudaram aqui significa que somos muito abençoados. É maravilhoso, nós surgimos como resultado do trabalho de outras pessoas. Então temos muito o que fazer. O quê? Temos muito o que fazer pelos outros. Você concorda comigo? Temos uma dívida para com as outras pessoas. Sim, deixa eu ler uma passagem para vocês. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Provérbios 22, versículo 28. Leiam para mim, já está aí na tela. 1, 2, vão. Outra vez. Viram isso? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Teve uma forma com a qual Abraão viveu. Teve uma forma com a qual Isaac viveu e Jacó. Há uma forma como os patriarcas viveram. Uma forma como Davi e Salomão, todos esses grandes homens de Deus viveram. Pense sobre Moisés. Pense nos apóstolos. Então tudo isso está vindo para nós. Ele diz, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Deus quer que sejamos de uma forma com a qual Deus nos educou, uma forma com a qual fomos treinados. Fomos treinados de uma forma. E o que deve ser feito é garantir que abraçamos esta forma e educamos outros da mesma forma. Educá-los da mesma forma. É sua responsabilidade. Educá-los da mesma forma. Por exemplo, eu ouço pastores na televisão. Sabe, eu ouvi o pastor Gabriel, ele me fez rir muito noite dessas. Eu ouço as mensagens dele, rio muito. E a mensagem é muito séria. Ele prega mensagens sérias, mas ele faz umas declarações que, sabe, eu fico rindo. Certo? Sabe, eu fico ouvindo o pastor Shiji, o pastor Marcel, sabe, você fica inspirado, porque estão falando a mesma coisa. Entregam de forma diferente, mas creem na mesma coisa. Dá para dizer que é o mesmo Espírito, não estão recitando mensagens. Está vindo do Espírito deles. Vindo do Espírito deles. Mas você ouve todos estes pregadores e descobre que eles estão dando a você mensagens pelas quais se pode viver. É isso que tem de bonito ali. Uma mensagem pela qual se pode viver. Mensagem para se viver. E não só dos nossos púlpitos e dos nossos programas, há outros pregadores que pregam a palavra, sabe, pregam a palavra e você ouve, e são coisas que empolgam nossos espíritos, porque se você achava que só existia o pastor Chris, você cometeu um grave erro. Há tantos outros por aí, que dizem a mesma coisa. Aleluia. Agora há um novo grupo que desponta no horizonte, e estes são os apresentadores da Rapsódia de Realidades. Eles compartilham a mensagem da Rapsódia e adicionam uma ou duas coisas, e você vê que aquilo está fluindo de dentro deles. Eles não estão apenas recitando aquilo, está no espírito deles. E você vê que eles estão por todo o mundo.
Estão por todo o mundo, de nações diferentes falando a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Porque somos uma nação educada pelo Espírito Santo para afetar esse mundo. Estamos impactando esse mundo. E ainda iremos impactar esse mundo. De uma forma tremenda. Por que você acha que temos esse tipo de encontro? É parte do processo de construção. Ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Então fique focado. Fique focado, não olhe ao redor. Não olhe ao redor. Sabe, muitas vezes olham para o reverendo Tom ou para o pastor Ambrose, para outro evangelista e acham que é o pastor Chris. E isso é muito interessante. Até nossas alturas são diferentes. Mas é assim que é. Porque é espiritual. Mas sabe, a ministração do Espírito Santo, a Bíblia diz, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Diga como lhe foi dito. Porque sabe, ouçam, eu não me aposentei, eu me aposentei, não, ainda estou ditando o ritmo. Então, venha conosco, porque ainda estamos indo. Ainda há muita terra para ser ocupada. Ainda há muito para ser ocupado. Estamos abrindo caminhos. E pelo poder do Espírito Santo, aleluia, a ofensa é perigosa. Não deixe nada te ofender. Você está me ouvindo? Não deixe nada te ofender. Porque Satanás vai tentar te enfraquecer através da ofensa. Ele vai criar uma situação. Porque ele quer que você fique ofendido. Recuse-se a ficar ofendido. E então, aprenda o valor da lealdade. Sabe, estamos num mundo que não acredita na lealdade. Porque Satanás é o Deus deste sistema. É o Deus do sistema desse mundo. Então aqueles que são do mundo não entendem a lealdade. E o que Jesus disse sobre isso, ele disse, trairão um ao outro e matarão um ao outro. Veem? Trairão um ao outro e matarão um ao outro. Foi o que Jesus disse. Mas você precisa aprender o valor da lealdade. Quando Jó estava sofrendo, o que a esposa dele disse? Ela disse, você ainda mantém sua integridade? Ela disse, amaldiçoe a Deus e morra. E a Bíblia diz que Jó se virou para sua esposa e disse, você é uma dessas mulheres tolas? Acaso falaríamos com Deus assim? Veja a proclamação de Jó, ele diz, ainda que ele me mate, ainda assim o servirei. Ainda que ele me mate. Veja, ainda que a sua situação se torne desconfortável, permaneça leal. Oh, sabe, isso foi algo que Jesus experimentou. Seus discípulos estavam com ele, sabe, muitos deles, quando ele multiplicou os pães, todos se alegraram. Quando Jesus fez belas coisas, todos felizes. Todo mundo estava feliz. Todos os milagres acontecendo por causa de Jesus, era maravilhoso. Um dia, Jesus prega uma mensagem. Nem todo mundo ficou feliz com essa mensagem. Alguns ficaram confusos. Disseram, não entendemos essa mensagem. João capítulo 6, leia. Disseram, não entendemos essa mensagem. O que ele está dizendo? E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o deixaram. Oh Deus! Jesus sofreu rejeição dos seus discípulos? Sim. Não diz que a multidão o deixou, diz seus discípulos. Muitos dos seus discípulos não andavam mais com ele. Eu vou embora. Eu desisto. Não vou segui-lo. Oh Deus! O deixaram um após o outro. Eu lembro anos atrás. Estávamos apenas começando no ministério porque passamos por muitas fases. Naquela época estávamos em certa fase do ministério. E eu tinha esses amigos. Toda vez que havia um problema, um deles levantava e dizia,
eu vou embora. E o outro, eu desisto, sempre ameaçando. Ameaçando ir embora. Um dia eu sentei e me perguntei, por que você também não pode ir embora? Sabe, você não pode ir embora. Um chega e diz, vou embora. O outro, vou embora. Vou embora. Então, por que eu sou o único que nunca ameaço ir embora? Lealdade. Eu vou embora. Jó disse ainda que ele me mate. Não importa o que aconteça, eu vou ficar. Não importa o que aconteça. A situação pode ficar desconfortável. Ele diz, eu vou ficar. Então Jesus se virou para os outros discípulos. Oh, eu fui tão tocado pelo que ele disse. Ele disse, vocês também vão embora? Ele estava pronto para isso. Ele estava pronto. Todo mundo estava indo embora. E ele disse, vocês também vão embora? Vocês também vão embora? A carga ficou pesada demais? O problema cresceu tanto que vocês não suportam? Ah, é vergonha demais? Será que a vergonha cresceu tanto que vocês não suportam? Vocês também vão embora? Deus está procurando aqueles que sabem como ficar. Pedro disse, não, mestre, aonde iremos? Ele disse, você tem a mensagem da vida eterna. Ou seja, eu acredito na sua mensagem. Por isso que eu fico. Ele diz, eu acredito na sua mensagem. Eu creio que você é o Cristo, aquele enviado por Deus. Eu vou ficar. E os outros discípulos, um após o outro, sim, vamos ficar. Vamos ficar. E ficaram com ele. Sabe o que Jesus disse a eles? Eu confio a vocês um reino. Depois de 3 anos de ministério, Jesus disse, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Ele disse, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, eu confio a vocês um reino. Aleluia! E estes são os que estarão com ele na hora em que a glória for revelada. Louvado seja o Senhor! E nós, o resto de nós, estaremos alegres, nos alegraremos em vê-los. Estes pilares da fé, que nos ajudaram a crer que também podíamos seguir. Glória a Deus. Então aprenda a lealdade. Quando as coisas parecem difíceis, quando as coisas parecem desafiadoras, não se junte àqueles que buscam uma opção para sair, que buscam uma porta para sair. Vocês também vão embora, vocês também são assim. Foi o que ele disse a eles, vocês também vão embora. Vocês também são assim. Também são assim. Acontece em todo lugar. Filhos que saem de casa e nunca retornam. Estão por aí. Maridos que arrumam as coisas e vão embora, apenas vão embora. Apenas vão embora. Vão embora. Sabe? Vira para a esposa e diz, vou embora, vou embora? Embora? Sério? E ele vai embora. Vira para a esposa e diz, vou embora. Vai embora? É verdade? E assim é. Sério? Não, não sejamos assim. Não sejamos assim. Aprenda o valor da lealdade. Aprenda o valor da lealdade. Aprenda o valor da lealdade, a integridade da sua palavra. A integridade da sua palavra. É por isso que os ministros que temos em nosso ministério estão crescendo. Eles crescem aqui. Porque não tem essa de vou embora. É uma família, você nasceu aqui. Você vai embora para onde? Eles não vão, entendem? E continuamos afetando o mundo. Afetando o mundo. Vem. Glória a Deus.
Você ama Jesus? Você ama? Como você sabe? Como você sabe que o ama? Como você sabe? Você o ama? Ok. Obrigado por amá-lo. Eu quero explicar para vocês o não olhar ao redor. Sabia que há momentos em que Deus diz a você para não olhar ao redor? Você percebe que há momentos em que Ele diz para não olhar, porque é perigoso. Os momentos em que Deus diz para você não olhar. E quando Ele quer que você olhe, Ele diz para o que você deve olhar. Ele é específico. Como quando Ele disse a Abraão, olhe para as estrelas. Ele não disse, olhe por aí. Ele disse, olhe para as estrelas e veja se pode contá-las. Quando Ele te diz para olhar, Ele fala para onde olhar. Vem. E normalmente Ele quer que você olhe com os olhos da fé. Quando Ele te diz para olhar, Ele quer que você veja com os olhos da fé. Mas há momentos em que Deus diz, não olhe. Você já notou que há momentos em que Deus diz, não olhe? Quando Deus diz a você, não olhe, isso é sério, pois se você olhar, isso pode afetar sua fé. Pode afetar sua fé. Você vai achar que está se afogando quando não está se afogando. Vai achar que alguém está à sua frente quando ninguém está à sua frente. E pode achar que está à frente quando não está à frente. E Deus não quer que você entre nesse tipo de corrida. Você não está competindo com ninguém. Abra em Gênesis capítulo 19, verso 17. Gênesis 19, 17. Acharam? Vamos ler. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Preste atenção aqui, ele diz, não olhes. De novo. Ele diz, não olhes para trás. Continua. Nem pares em toda a campina, foges para o monte para que não pereças. Deus disse a eles para não olhar para trás. Não olhes para trás. Vem. Ele disse, foge para o monte, não olhes para trás. E alguém olhou para trás? Lembram da história? Quem olhou para trás? A esposa de Ló. O que aconteceu? Ela virou o quê? Uma estátua de sal. E o que Jesus diz sobre isso? Lembre-se da esposa de Ló. Qual foi aquela simples ofensa? Ela olhou para trás. Quando Deus disse não olhe para trás. Então, quando Deus me diz não olhe ao redor, eu sei que não devo olhar ao redor. Porque isso significa que haverá um resultado negativo se eu fizer. Ele disse não olhe para trás. Vá para 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, vamos ler o verso 7. O que diz? O Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Por que o rejeitei? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ele diz, não atentes para a sua aparência. É hora de não olhar. Deus disse para mim, não olhe ao redor. Por quê? Porque Ele diz, Deus não vê como o homem vê. Então, se você olhar ao redor, vai ver com os olhos do homem e vai chegar a conclusões humanas. Então, não olhe ao redor. Você não sabe quem está indo bem e quem não está indo bem. Não olhe ao redor, você não os enviou. A sua medida do sucesso deles está errada, porque não foi você que deu os objetivos a eles. Vocês estão acompanhando? Então tenha cuidado. Você não sabe quem está cumprindo o seu ministério e quem não está. Porque não foi você quem enviou. Aqui sim, você sabe a visão que Deus nos deu.
porque compartilhamos e estamos crescendo nela. Aqui você sabe aonde devemos ir. Então não olhe ao redor. Enquanto crescíamos em casa, minha mãe e meu pai nos deram um aviso direto. Nós não deveríamos comer fora. Era um aviso direto. Se fôssemos visitar alguém, não deveríamos comer lá. Então fomos educados assim. Quando terminar a visita, volta para casa. Ninguém come fora. Era porque não confiavam nas pessoas de fora? Não. Estavam nos treinando, nos ensinando. Há certos princípios na vida que você tem que aprender. Você não come em qualquer lugar. Até mesmo Jesus, quando enviou seus discípulos, eu fiquei impressionado quando vi isso na Bíblia. Sabe, enquanto eu crescia, recebi a instrução que os meus pais me deram enquanto eu ainda era criança. E Jesus deu a mesma instrução aos seus discípulos adultos. Ele disse a eles, vão. Ele disse, o que quer que lhes deem quando entrarem numa casa? Ele disse, disto comei. Ele diz, não fiquem comendo de casa em casa. Eu fiquei surpreso. Ele diz, permanecei na mesma casa. Quando vocês forem recebidos, permanecei lá. Não andeis a mudar de casa em casa. Ele diz, aqueles que te acomodaram, que te receberam, permanecei lá. É assim que se deve comer, comendo e bebendo do que eles tiverem. São os que te receberam. E os abençoe. Mas não comeis de casa em casa. Eu fiquei surpreso, Jesus. Imagine, você tem um visitante que chega à sua casa, certo, e você o acomodou. Ele diz que vai sair e quando volta já almoçou, já jantou, já comeu tudo lá fora. Você pergunta quando ele vai embora? Pergunta mesmo, porque essa visita, quanto tempo você vai ficar, quando vai embora? Preciso ir embora? Porque é um visitante que está comendo em todo lugar menos na sua casa. Amanhã ele vai chegar dizendo que está de estômago cheio e você nem sabe onde ele comeu e você é o anfitrião. Diga a ele para ir embora. Em todo lugar que você vai, você come. Jesus disse não. Seja disciplinado, permaneça num lugar. Vocês já leram isso? Porque tem gente olhando para mim com a cara de Jesus, ele disse isso? Glória a Deus. Certo, então, Deus diz, não atentes para a sua aparência. Oh, glória a Deus. Diga a seu vizinho, não olhe ao redor. Sim, não olhe ao redor. Provérbios capítulo 23. Vamos ler o versículo 31 e 32. Vamos ler juntos. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ok. Muito bem, próximo versículo. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílico. O que ele diz que acontece? Uma pequena atitude muda sua vida. O que ele está dizendo aí? Não se coloque numa posição de tentação. Cuide de para que você está olhando. O vinho é inanimado, certo? Ele não sabe o que está fazendo, mas é você que olha para ele e é atraído por ele. Mas ele está dizendo, pode intoxicar e te dar problemas. Deixe isso quieto. É simples. Eu disse há momentos em que Deus diz para não olhar, e é o que eu estou dizendo a vocês. Há um tempo para não olhar. Há um tempo para não olhar. Quando ele diz não olhe, não olhe. E ele está dizendo não olhe ao redor. Por exemplo, você é levantado e transferido para outra cidade, como quando enviamos pastor Gabriel para Ibado. Será que ele deveria ficar andando pela cidade e ver o que as outras igrejas estavam fazendo? Não. Olhando ao redor da cidade para saber o que deve fazer? Não o enviamos para descobrir o que os pastores lá estão fazendo. Os ministros daquela cidade. Não é da sua conta porque não foi você que os enviou. Você não sabe para o que Deus os enviou. Vocês estão me ouvindo? Faça o seu. Faça o seu. Ok. Vamos avançar, vocês vão gostar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18.
Outra coisa para a qual não se deve olhar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Vocês acharam? Certo, leiam. 1, 2, vão. Aham. 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 Enquanto não olhamos para as coisas que são vistas. Oh, glória a Deus! Veja, você pode ser um pastor e talvez esteja tendo alguns desafios no seu corpo físico. Talvez possa haver alguma doença no seu corpo. E Satanás pode dizer a você que você está fingindo ser saudável. Porque você diz, eu sou forte, glória a Deus. E o diabo diz, mas você sabe que não é. Você é a pessoa mais fraca que tem e sabe disso? Porque toda vez que você tenta subir um degrau, parece que vai desmaiar. E Satanás diz, pare de dizer que está bem, você está se enganando. E pode ser que você aceite isso. Logo vai estar aceitando. Eu estou vivendo uma mentira, oh Deus. Ei! Não diga o que o diabo quer que você diga, você não está vivendo uma mentira, está vivendo na palavra. Sabe, você não tem dinheiro e as pessoas acham que você tem. E toda vez que você diz, eu tenho, tudo que Deus diz que eu tenho, eu tenho. Eu sou próspero, rico, eu tenho dinheiro. E Satanás diz, mas você não tem, está vivendo uma mentira. E você volta na sua oração e diz, oh Deus, eu estou vivendo uma mentira. Você! Enquanto não olhamos para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas, você não está vivendo numa mentira. Oh Senhor, eu vivo sorrindo para todo mundo acha que eu sou feliz, mas eu não sou feliz. Não, não, 1000 vezes não. Você não está vivendo uma mentira, está vivendo a verdade. O diabo está tentando fazer você acreditar que é uma mentira. Ele diz, vede por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Você está pulando e dançando na igreja, todo mundo vê que você é feliz. O diabo diz, não, você vive uma mentira. Você não é tão feliz quanto tenta fingir que é. Vive numa mentira? Eu estou vivendo na palavra. Eu vivo a palavra. Ouça, você não deve ficar falando aquilo pelo que você está passando. Você deve dizer aquilo que você crê que recebeu. Tudo aquilo que desejares quando orardes, crede que vós lambano isto, e você terá. O que você deve dizer? Você diz o que conhece da palavra? É isso que você diz? Como você pode dizer que está fingindo? E aí você começa a chorar. Para Deus, dizendo que você confessou que você está bem, mas as coisas não estão certas. Você diz que você está mentindo quando diz que está tudo bem. Você está mentindo quando diz que é curado? Porque a dor ainda está aí e você está mentindo? Então, você mandou seus filhos para a escola e como não há dinheiro para pagar as taxas da escola e você os enviou para lá, e os seus amigos perguntam, como estão seus filhos? E você diz, tudo bem. E assim que seu amigo vai embora, você começa a chorar. Oh, meu Deus, eu disse que estava tudo bem com meus filhos, mas não está, não tenho dinheiro para a escola. Oh. Então você acredita que mentiu? Satanás está mentindo para você. Você não mentiu. Você falou a palavra de Deus. Você está vivendo na palavra de Deus. Responda! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nossa igreja está crescendo. Aí você volta e diz, oh, não está crescendo, Senhor Jesus, eu estou mentindo. Eu vivo numa mentira. Você não está vivendo numa mentira. O que você diz é o que você tem.
Ei, é muito fácil para um pastor esquecer a mensagem da fé enquanto a prega. Permaneça em fé. Você está me ouvindo? Permaneça na fé. Mantenha sua compostura, permaneça na fé. Permaneça aí. A Bíblia diz, enquanto não olhamos para as coisas que não são vistas. Oh, glória a Deus! Mas Satanás quer que falemos das coisas que são vistas. Para você dizer, sabe, para dizer a verdade. O meu estômago, para falar a verdade. A minha cabeça, para falar a verdade. As coisas não estão bem, para falar a verdade. Eu não estou feliz, mas tenho agido como se estivesse. Sabe, ao olhar para mim agora, pelo exterior todo mundo acha que eu estou bem. Mas Deus sabe a verdade. Não se esconde a verdade de Deus. Que verdade é essa? Você acha que a verdade é como se sente? Você acha que a verdade é a situação? Como a situação pode ser a verdade? Jesus disse ao Pai, Ele disse, a tua palavra é a verdade. O cristianismo é andar sobre a água. Você está me ouvindo? É a vida de milagres de andar sobre as águas 24 horas por dia. Quando o filho da sunamita morreu, ela foi atrás do profeta. E quando o profeta a viu, ele pensou, o que ela quer? Quando Eliseu mandou uma mensagem para ela, perguntando, vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu, tudo vai bem. Vai tudo bem contigo? Tudo vai bem. Vai tudo bem com o menino estava morto. Ela disse o quê? Mas o filho estava morto. Ela respondeu da mesma forma. Tudo vai bem. Então por que você está querendo ver o profeta? Agora imagine se ela estivesse, Deus sabe que eu menti, Ele sabe que eu menti, eu disse que tudo estava bem, mas o menino está morto, o que eu vou fazer? O filho dela nunca teria ressuscitado. Ela disse tudo vai bem. Porque esta era a fé dela, tudo vai bem. E você acha que porque tem dito que tudo vai bem, isso é uma mentira? Deus, você sabe, eu disse ao proprietário que eu ia pagar o aluguel, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Eu estou dizendo que está tudo bem, mas está tudo mal. Então Deus sabe que não está bem? E você está mentindo que está bem? Tudo vai bem. Aleluia! Tudo vai bem. Tudo vai bem. Sabe, no inglês nigeriano é costume perguntar, está tudo realmente bem? Não perguntam, está tudo bem, mas está tudo realmente bem. É como se eles estão tentando nos fazer dizer algo diferente. Está tudo realmente bem, sabe? Perguntam realmente 2 vezes. É como se para te oferecer comida te perguntassem, você quer comer? Ah, eu estou indo agora, quer dizer agora? O inglês nigeriano é muito interessante. Tipo, agora? Comer? Imagine, estou indo. Tipo, você realmente quer dizer indo? De onde eles tiraram isso? É muito interessante. Então você está realmente bem? Sim, bem. Bem, muito bem. Eu estou muito bem, e tudo vai bem comigo. E quando você diz que tudo vai bem, você permite que fluam alegria indizível e cheia de glória. Aleluia! Você deixa fluir. Uma alegria efusiva. Aleluia! Pastores felizes. Glória a Deus. Fale em línguas. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.